Oi, quando eu te pergunto qual o melhor filme do Batman, você muito provavelmente pensa no Cavaleiro das Trevas ou em The Batman, e você provavelmente tem razão. Mas e se eu te disser que tem um filme que não é um live action, mas é tão bom quanto ou até melhor que esses dois? Lançado em 93, Batman: A Máscara do Fantasma é incrível. Esse filme tem de tudo, uma das melhores adaptações do Batman, um dos melhores desenvolvimentos de um interesse amoroso do personagem, uma origem do Batman e um olhar profundo no psicológico do personagem. E agora pode juntar tudo isso com uma ambientação, arte e trilha sonora que é capaz de deixar qualquer um maluco de tão bom que é. A premissa desse filme é a seguinte: tem um novo vigilante em Gotham e ele tá matando diversos mafiosos, fazendo com que a maioria das pessoas ache que o Batman é o responsável pelas mortes. O grande mistério desse filme é descobrir quem tá por trás da máscara do fantasma, que é o vilão desse filme. Tá, mas por que esse filme é tão bom? Vamos falar primeiro do desenvolvimento amoroso do Bruce nesse filme. Pra fazer esse papel foi criada uma personagem original nova só pra esse filme chamada Andrea Belmonte, e o Bruce conhece ela no cemitério quando ele tá visitando o túmulo de seus pais. Logo de cara ele já sente uma conexão muito forte com ela, porque ela também perdeu a sua mãe e vai até o cemitério pra poder conversar com ela. Os dois carregam uma perda muito significativa e convivem com essa dor. Quando ela pergunta pro Bruce sobre o que ele conversa com os pais dele, ele diz que é sobre um juramento, uma promessa que ele fez a eles, mas que ele não pode revelar o que é. Lógico que ele tá falando sobre essa questão de proteger as pessoas, de proteger Gotham e trazer justiça. Bruce não quer que coisas como essa tragédia que aconteceu com ele de perder os pais aconteça com mais ninguém. É legal que nessa época que eles se encontraram, o Bruce ainda não era o Batman, tanto que é mostrado depois uma cena onde ele impede os bandidos vestindo uma roupa normal, um casacão preto e uma máscara dessas de bandido. Por mais que ele já tivesse começado a agir de fato nessa cruzada, ele ainda não tinha se tornado o Homem-Morcego em si, em definitivo. Diferente de como é no filme do Nolan, por exemplo, com a Rachel, a Andrea aparece na vida do Bruce antes dele ser o Batman, antes de começar toda essa loucura. Ela é meio que o passaporte dele para poder viver uma vida normal, longe desse juramento que ele fez pros pais dele. E isso gera uma das cenas mais bonitas desse filme, onde o Bruce volta pro cemitério para conversar com seus pais mais uma vez e implorar para eles para livrarem ele dessa promessa. Essa paixão, esse amor que surgiu com a Andrea era a esperança do Bruce de ter uma vida normal, e ele até fala que poderia ajudar a Gotham de outras formas, tipo dando dinheiro pra polícia contratar mais policiais. A própria Andrea chega lá no cemitério um pouco depois e fala pro Bruce que talvez os pais dele já tenham concordado com isso, porque ela pode ter sido enviada por eles para a vida do Bruce para poder dar isso para ele. O Bruce decide então pedir a Andrea em casamento e inicialmente ela aceita o pedido. Essa parte é surreal porque logo enquanto eles se beijam, começa a sair um monte de morcego de um buraco lá perto, fazendo um paralelo muito forte com o que o Bruce tá destinado a se tornar. É quase como se o destino não aprovasse e não quisesse essa união entre eles. Acontece que um pouco depois a Andrea muda de ideia e recusa o pedido. Ela diz que foi embora com o pai porque ainda é muito nova para se casar e precisa de um pouco mais de tempo. Mas na verdade a gente descobre um pouco depois que ela foi embora porque o pai dela tá com problemas com a máfia, devendo uma grande quantidade de dinheiro para eles, fazendo com que eles tenham que fugir do país. E isso deixa o Bruce de coração partido e muito emocionalmente abatido. Ele perde a única esperança para ter uma vida normal quando a Andrea se vai. E esse é o único ponto que ele estava se agarrando, deixando de existir, contribuindo para o inevitável destino dele de se tornar o Batman. Outra coisa incrível nesse filme é como eles constroem a origem do Batman. Lembra que eu falei que quando o Bruce conheceu a Andrea ele ainda não era o Batman, mas ele já estava começando a agir na luta contra o crime? Quando o Bruce tá falando disso com o Alfred, ele diz que algo que ele não conseguiu fazer era com que os bandidos sentissem medo dele, e faltava algo ainda para isso acontecer. Transmitir medo nos vilões é algo que ele, como Bruce Wayne, só mascarado para ninguém ver o rosto dele, não conseguiria transmitir, ele precisava de algo a mais. Quando a Andrea vai embora e o Bruce retoma o juramento que ele fez pros seus pais de lutar contra o crime e trazer justiça, ele adota de vez a persona do Homem-Morcego. Com isso, ele consegue trazer essa questão do medo, porque ele tá vestido de morcego traz um simbolismo que ele não conseguia trazer sem a roupa, essa questão bem mais teatral e de usar as sombras e o terror para causar medo nos inimigos. Então, quando o Bruce veste a máscara pela primeira vez nesse filme, a gente tem uma das cenas mais absurdas da história do Batman. Sério, essa cena é surreal de boa. Todo mundo espera nos filmes do Batman o momento onde ele vai falar pela primeira vez, tipo, eu sou o Batman, igual por exemplo no The Batman, quando ele fala que eu sou a vingança. The hell are you supposed to be? I'm vengeance.
É muito louco porque nessa cena que deveria ser um momento pra essa frase de efeito, ele não fala nada, fica só o silêncio, tocando uma música muito dramática que combina perfeitamente com essa cena e o sentimento que ela quer transmitir. A reação do Alfred de puro terror também colabora demais com isso, porque o Bruce tá se tornando o Batman em definitivo e adotando de vez essa persona. O passado do Bruce Wayne e aquilo que ele sentiu com a morte dos pais impacta diretamente no que seria reservado pro presente e pro futuro dele. Outro ponto que faz esse filme ser perfeito é a conclusão. Lembra que eu falei que o pai da Andrea tava com problemas com a máfia e isso fez com que eles tivessem que fugir do país? Então, a máfia finalmente matou o pai dela e isso trouxe a Andrea de volta até Gotham. Se não tava óbvio até agora, a Andrea é o fantasma e ela voltou pra Gotham pra matar os mafiosos responsáveis pela morte do seu pai, principalmente o Coringão, que foi quem de fato matou ele a pedido da máfia. Sim, o Coringa aparece nesse filme também, mesmo que só um pouquinho. No embate final entre o Batman, o fantasma e o Coringa, o Bruce pergunta pra Andrea o que essa vingança vai resolver e ela responde que se alguém sabe a resposta pra isso é o próprio Batman. But Andy, what will vengeance solve? If anyone knows the answer to that, Bruce, it's you. É muito louco porque o Batman e o Fantasma são dois lados da mesma moeda, um motivado pela justiça e o outro motivado pela vingança, ambos causados pela morte dos pais. De um lado, enquanto o Batman tá andando numa linha muito tênue entre ser engolido por esse trauma que ele passou, a Andrea sucumbiu totalmente pra ele quando ela chegou no ponto de matar os responsáveis pela morte de seu pai. E na conclusão, por mais que o Batman queira salvar a Andrea e ajudar ela a superar esse trauma, tudo que ele pode fazer é só observar enquanto ela desaparece com o Coringa numa cortina de fumaça. E fazendo até uma ironia com o passado, o amor da vida do Batman desaparece mais uma vez. O roteiro desse filme é muito bom, tudo se amarra certinho no final, a relação do Bruce com a Andrea e como a ausência dela culminou no surgimento do Batman. E quando ela se vai mais uma vez, tudo que sobra pra ele é essa luta contra o crime. Esse filme não tem final feliz, esse é um final bem trágico. Só pra finalizar, vamos falar rapidinho da ambientação. Sério, a ambientação desse filme é maluquice. Esse filme é do universo do Batman série animada e ele mantém aquela arte estilo Art Deco do desenho que é incrível. A Gotham e os cenários desse filme são surreais. E a música colabora demais com isso, a trilha sonora combina perfeitamente com as cenas nas quais elas são colocadas. Sério, eu acho que não tem como transmitir com palavras o que eu quero dizer, então se você não viu esse filme, vai assistir, com certeza você não vai se arrepender, principalmente se você gosta bastante do Batman. E é por isso que Batman: A Máscara do Fantasma é tão especial. Não só por ter uma ótima história ou só porque tem uma das melhores versões e adaptações do Batman, essa história entende de fato o personagem do Bruce Wayne. Durante boa parte desse filme, ele faz a gente acreditar que o Bruce teria a chance de seguir um outro caminho. A chance dele viver a vida que os pais dele provavelmente gostariam que ele vivesse. Mas essa oportunidade acabou escapando das mãos dele. O paralelo que esse filme faz entre o Bruce e a Andrea é muito bom porque enquanto a Andrea transformou a sua dor em vingança, o Bruce transforma dele numa verdadeira missão. Por mais que os dois carreguem os mesmos traumas, a maneira com a qual eles lidam com isso leva eles a destinos completamente diferentes. E é por isso que essa relação e posteriormente o confronto deles é tão interessante. Porque quando o Batman olha pro fantasma, ele não vê só um inimigo, ele vê uma pessoa que ele poderia ter se tornado se ele tivesse lidado com isso de forma diferente. E é por isso que Batman: A Máscara do Fantasma é tão bom. Essa história é muito mais que herói contra vilão, ela tem algo muito mais humano nela, porque ela trata sobre amor, perda e as escolhas que a gente faz que define quem a gente vai ser. Bom, rapaziada, era esse então pra esse vídeo. Se você gosta desse filme do Batman: A Máscara do Fantasma, comenta aí embaixo o que você acha dele, deixa um like, se inscreve aí no canal e tchau! Morrer e viver de amor é o que nos dá motivo pra lutar. Matar e morrer pelos meus, se for preciso ter noção do chão que eu vou pisar. Mas me arrisco sobre as águas.